Quando ouvimos a palavra celtas, imagens de guerreiros com corpos pintados, druidas sábios sussurrando seus feitiços misteriosos em florestas densas e orgulhosos chefes lutando contra as legiões de Roma, vem à nossa mente. A herança celta ainda vive na cultura, na língua e nas tradições de milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas quem eram esses misteriosos celtas de verdade? De onde eles vieram e como se espalharam pela Europa? Bem-vindo à nossa jornada através dos séculos até as origens de uma das civilizações mais antigas e influentes da Europa. Lembro que você está no canal Amazing History, o canal para quem realmente ama a história. E hoje vou continuar a série de episódios dedicados aos povos antigos. Antes de continuar, peço que não se esqueça de apoiar o canal através do patrocínio no YouTube ou no Patreon. Também ficaremos felizes com seus likes, inscrição e, é claro, comentários gentis. Vamos ao assunto do episódio. Nosso conhecimento sobre os antigos celtas é bastante limitado. Eles praticamente não deixaram fontes escritas próprias, então a maior parte das informações sobre eles vem de descobertas arqueológicas e do estudo de suas línguas. Além disso, algumas informações chegaram até nós a partir de textos gregos e romanos que escreviam sobre os celtas a partir de seu próprio ponto de vista. No entanto, ambas as informações representam apenas um fragmento da história, um pedaço do mosaico do mundo celta. Apesar disso, é justamente com essas informações fragmentadas e incompletas que precisamos trabalhar para, ao menos parcialmente, reconstruir a imagem dessa civilização enigmática. Uma das etapas-chave na história dos celtas é considerada a cultura de Hallstatt, nomeada em homenagem à cidade de Hallstatt, localizada às margens de um lago nos Alpes austríacos. Aqui, em meados do século XIX, descobriram um grande cemitério de uma antiga comunidade de extratores de sal. Os artefatos encontrados revelaram ao mundo uma cultura material que os arqueólogos posteriormente reconheceram como um dos berços dos primeiros celtas. Posteriormente, a cultura de Hallstatt foi dividida em 4 períodos: Hallstatt A e B, período da Idade do Bronze Tardia. A base da economia deles era a extração de sal, assim como de cobre e estanho, que eram usados para fabricar bronze e para o comércio. Os sepultamentos desse período eram relativamente modestos, sem um status claramente definido. Hallstatt C. O início da Idade do Ferro marcou o começo do desenvolvimento de uma hierarquia social composta por chefes, guerreiros e artesãos. Esse período é caracterizado pelo surgimento de ricos sepultamentos em montículos funerários. Os chefes eram enterrados com armas, joias e até mesmo carros de guerra, o que destacava seu alto status. Os arqueólogos encontraram objetos de bronze, ferro, ouro, além de produtos importados como âmbar e marfim. Isso evidencia as amplas relações comerciais da sociedade de Hallstatt. Os cavalos e as carros de guerra ocupavam um lugar especial, provavelmente emprestados de povos nômades, como os cimerianos. Os cavalos não só serviam como símbolo de poder, mas também eram usados em batalhas de cavalaria, como evidenciam os achados de espadas de estocada, ideais para cavaleiros. Hallstatt D. Nesse período, a cultura se deslocou para o oeste, mais próxima dos rios Danúbio, Reno e do norte, onde o comércio com as colônias gregas e fenícias, como Massália, a atual Marsella, se intensificou. Vinho, vidro e cerâmica do Mediterrâneo tornaram-se itens importantes de comércio e luxo na sociedade celta. A primeira menção escrita sobre os celtas aparece com o historiador grego Hecateu de Mileto por volta de 517 a.C., que chamou o povo que vivia além de Massália de celtas. É importante notar que esse nome está relacionado à autodenominação da tribo ou à palavra grega, que significa altos, o que reforçava o estereótipo dos celtas como pessoas fisicamente altas. Por volta de 500 a.C., a cultura de Hallstatt atingiu seu auge. Os chefes tribais concentraram recursos significativos em suas mãos graças ao controle das rotas comerciais que ligavam a Europa Central às culturas mais desenvolvidas da Grécia e da Itália.
Pequenas fortificações começaram a ser substituídas por grandes assentamentos, como o complexo de Heuneburg, no sul da atual Alemanha. Os sepultamentos da elite tribal tornaram-se cada vez mais luxuosos. Os túmulos continham artefatos gregos e etruscos, armas, joias, além de itens de regiões distantes, incluindo o Báltico e o norte da África. Assim, a cultura de Hallstatt foi base da sociedade celta clássica, que depois se espalhou pela Europa, influenciando sua disseminação. Voltando ao desenvolvimento das culturas, no entanto, nem todos os povos que viviam no território da cultura de Hallstatt eram falantes da língua celta. Da mesma forma, nem todos os primeiros povos celtas usavam a cultura material de Hallstatt. Por exemplo, no século V a.C., as línguas celtas se espalharam pela Irlanda e pela Península Ibérica, mas lá elas se misturaram com tradições locais, o que levou à formação de culturas únicas, como a celtibérica e a gaélica, que praticamente não tinham continuidade cultural com Hallstatt. Simplificando, a cultura de Hallstatt foi uma etapa importante na formação dos celtas, mas nem todos os seus representantes eram celtas, e nem todos os celtas seguiam essa cultura. Por volta de meados do século V a.C., o poder e a riqueza da cultura de Hallstatt começaram a declinar. As razões para isso eram complexas e multifatoriais. Primeiramente, o comércio internacional estava mudando. As ligações tradicionais com cidades gregas, como Massália, tornaram-se menos importantes, pois os gregos começaram a buscar novas rotas e parceiros comerciais, enquanto os etruscos deslocaram seus interesses econômicos para longe da região de Gellstadt. Como resultado, o centro celta de Gellstadt perdeu relevância. Deslocou-se para o norte e para o oeste, marcando o início de uma nova era da cultura de Latene, que recebeu esse nome devido ao assentamento suíço de Latene. A cultura de Latene foi uma continuação e desenvolvimento das tradições de Hallstatt, mas se destacou por sua dinamicidade e por abranger um território muito mais amplo. Seus principais centros estavam localizados nos vales dos rios Mosela e Marne, mas logo sua influência se espalhou por grande parte da Europa. A arte de Latene tornou-se um símbolo da estética celta. Armas, armaduras, vasos e joias eram caracterizados por padrões espirais distintos, motivos vegetais e animalistas. É justamente nesse período que passamos da análise de achados arqueológicos para as primeiras menções escritas sobre os celtas em fontes gregas e romanas. Autores antigos, mesmo desconhecidos, trazem informações relevantes sobre língua, política, religião e cotidiano dos celtas. Um dos nomes mais conhecidos dos celtas de Latene era gauleses. Esse termo era usado pelos romanos para se referir aos celtas com quem eles se depararam no norte da Itália. O termo gaulês pode ter vindo do etnônimo de uma das tribos ou ter sido adaptado da palavra germânica Walhas, que significa estrangeiro, termo que os antigos germânicos usavam para se referir aos celtas. Existe um equívoco de que os celtas de Latene ou os gauleses eram um grupo étnico e cultural unificado. Na verdade, eles nunca formaram uma nação única. O mundo celta era extremamente diverso e diferentes tribos possuíam sua própria identidade, dialetos, tradições religiosas e formas de organização política. Embora dados arqueológicos e linguísticos mostrem que eles tinham características em comum, a cultura celta permaneceu fragmentada e com especificidades regionais. No auge da cultura de Latene, as línguas celtas começaram a se diferenciar bastante. Elas se dividiram em dois grupos principais: as línguas celtas P, faladas na Europa continental e na Grã-Bretanha, como o antigo gaulês, e as línguas britônicas, e as línguas celtas Q, mais arcaicas, difundidas entre os gaélicos na Irlanda e provavelmente entre os celtiberos na Espanha. A esse grupo pertence a raiz do antigo irlandês. Essa divisão se manteve até os dias de hoje. As línguas galesa e irlandesa modernas não são mutuamente inteligíveis.
No período de Latene, os falantes dessas línguas provavelmente não se consideravam parte de um único povo, conhecimento que temos principalmente graças aos registros romanos. Sabemos que na época de Psalon, no final da Idade do Ferro, existiam tribos conhecidas como Gefenômion. Essas culturas estão presentes na Europa continental e na Grã-Bretanha. Alguns nomes chegaram até os nossos dias, por exemplo, os belgas, que deram nome à atual Bélgica, ou os parísios, em homenagem aos quais a cidade de Paris recebeu seu nome. Apesar da fragmentação política, os celtas do período de Latene mantinham características comuns, como a hierarquia tribal. Entre os gauleses, a principal unidade social era a tribo, liderada por um chefe hereditário. Seu poder se estendia sobre distritos administrativos chamados pagus. Sob o comando do chefe estava a aristocracia militar, a elite que sustentava seu poder e protegia a tribo. Em seguida vinham os artesãos, especialistas principalmente em metalurgia, que forneciam à tribo armas e ferramentas de trabalho. A maioria da população, cerca de 90%, era formada por agricultores que forneciam alimentos ao chefe e aos guerreiros. Os celtas eram mestres em tecnologias agrárias, usavam o arado com lâmina de ferro, o que permitia cultivar solos pesados. As principais culturas agrícolas eram trigo, cevada, aveia, feijão e ervilha. A pecuária incluía a criação de ovelhas, porcos e gado bovino. A maioria dos celtas vivia em pequenas comunidades rurais. As moradias dos gauleses eram retangulares, construídas de madeira, vime e argila, o que proporcionava isolamento térmico. Na Grã-Bretanha, Irlanda e norte da Espanha, as casas eram em sua maioria circulares e feitas de pedra. Os edifícios da nobreza e dos simples agricultores não diferiam muito em sua construção, mas as casas da aristocracia eram maiores e podiam incluir salões de banquetes para reuniões e celebrações. Autores e escultores gregos e romanos criaram uma imagem romantizada do gaulês, como um guerreiro alto, ruivo, com bigodes impressionantes, que lutava pintado com símbolos assustadores. Essa imagem personificava a ideia do nobre selvagem, corajoso, mas rude. No entanto, a realidade era menos impressionante. O homem gaulês médio tinha uma altura semelhante à de um romano ou grego. Apesar dos estereótipos de selvageria, os gauleses davam grande atenção à higiene pessoal e à aparência. Algumas fontes sugerem que eles removiam os pelos do corpo para manter a limpeza e uma aparência bem cuidada. Um dos elementos mais marcantes da aparência eram os bigodes espessos, vistos como símbolo de masculinidade e importantes na imagem masculina. Existe uma hipótese de que os guerreiros gauleses tratavam o cabelo com cal apagada, o que lhes dava um tom claro, quase branco, e permitia modelar o cabelo em mechas rígidas, parecidas com espinhos, o que aumentava ainda mais sua aparência intimidadora no campo de batalha. Quanto à moda, os gauleses se vestiam de forma prática e relativamente conservadora, embora as roupas variassem de acordo com a região. Os homens geralmente usavam túnicas de mangas compridas e calças largas, feitas de linho e lã. As mulheres, em geral, usavam vestidos longos. Tanto homens quanto mulheres usavam mantos ou capas, decorados com padrões xadrez característicos, que eram obtidos a partir de corantes naturais, feitos de plantas, frutas silvestres e outros componentes naturais. Para obter cores vivas, como azul ou verde, eram usados processos complexos, que envolviam materiais orgânicos, como urina, que reagia quimicamente com os corantes. Tatuagens e corpos pintados, frequentemente atribuídos aos gauleses, na verdade eram característicos dos habitantes da Grã-Bretanha e do noroeste da Europa. As tribos britânicas usavam uma tinta azul obtida da planta pastel dos tintureiros, que dava à pele deles um tom azulado. Essa tinta era considerada um amuleto mágico e era usada em rituais antes das batalhas. E por fim, um pouco sobre as crenças dos celtas. A religião celta era complexa, diversificada e estava intimamente ligada à vida social, política e cultural das antigas tribos. As ideias modernas sobre as crenças dos celtas muitas vezes são distorcidas. Alguns veem nessas crenças um exemplo de harmonia com a natureza e um culto dedicado às forças da terra.
Outros os veem como selvagens que sacrificavam pessoas aos seus deuses. A verdade, como sempre, está em algum lugar entre esses extremos. A religião celta não tinha um panteão unificado como o grego ou o romano. Em vez disso, cada região e às vezes cada tribo tinha seus próprios deuses e espíritos, ligados a lugares específicos, rios, montanhas, florestas ou até mesmo árvores individuais. No total, são conhecidos cerca de 400 deuses, a maioria dos quais era local e adorada apenas em regiões limitadas. No entanto, alguns deuses receberam reconhecimento em todo o mundo celta. Entre eles estão o deus do trovão e dos relâmpagos Taranis, o deus da juventude e fertilidade Maponos, a divindade solar Belenos, o deus cornífero da natureza e dos animais Cernunnos, a deusa dos cavalos Epona e o protetor das tribos Teutates, associado à guerra e aos sacrifícios. Os druidas eram essenciais na religião celta, atuando como sacerdotes, filósofos, juízes e professores. Eles são frequentemente retratados como anciãos enigmáticos, de longas barbas e vestes brancas. Eles possuíam uma enorme influência que se estendia muito além da religião. Os druidas eram conselheiros de chefes, intermediários entre tribos e pacificadores. Eles resolviam questões controversas, proferiam sentenças judiciais e atuavam como árbitros em conflitos tribais. Os druidas ensinavam os jovens, transmitindo-lhes conhecimentos intelectuais sobre leis, tradições, astronomia, medicina e rituais religiosos. Se você quisesse se tornar um druida, levaria até 20 anos de estudo, durante os quais teria que memorizar uma enorme quantidade de informações religiosas e científicas. Os druidas não escreviam seus conhecimentos, preferindo tradições orais, o que dificulta o acesso dos historiadores modernos aos seus ensinamentos. Informações sobre poções mágicas que concedem força sobre-humana a quem as bebe, infelizmente, não tem registro histórico. Anualmente, os druidas se reuniam nas florestas sagradas dos Carnutos para discutir questões políticas e religiosas importantes. Essa assembleia simbolizava a unidade entre as tribos celtas dispersas e servia como uma espécie de centro de coordenação para a ordem dos druidas. Uma das principais responsabilidades do druida era realizar sacrifícios aos deuses. Obtemos informações sobre os sacrifícios a partir dos escritos de autores como Júlio César, Lucano e Diodoro da Sicília. Deuses diferentes exigiam diferentes tipos de sacrifícios. Por exemplo, as vítimas de Teutates eram afogadas em um caldeirão com água, enquanto para Taranis bastava decapitar ou queimar a vítima viva dentro de um enorme boneco de palha, o chamado Homem de Vime. Diodoro também diz que sacrifícios humanos eram realizados como uma forma de prever o futuro, observando as convulsões da pessoa morrendo ou o estado de seus órgãos internos. No entanto, é importante considerar que muitos relatos romanos tinham como objetivo desacreditar os celtas como bárbaros e justificar sua conquista. Se vocês quiserem ver mais sobre o tema da cultura celta, avisem nos comentários. Por enquanto é só e até a próxima!